Olá, que a gloriosa paz do Senhor esteja com todos e sejam com todos. Vamos para mais um vídeo e nessa ocasião quero falar sobre a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no seu capítulo 3, pois estamos estudando as lições falando sobre avivamento, mas também é necessário ouvirmos e aprendermos também um pouco acerca das coisas que estariam acontecendo nesses últimos dias. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 3, versículo 1, ele começa a dizer: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, pois haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Quando eu começo a estudar essa palavra, eu ficava pensando que, quando me converti, os nossos pais na fé, nossos pastores antigos, traziam essa palavra para nós e diziam: olha, irmãos, nos últimos tempos haverão tempos difíceis, tempos muito complicados, né? Ainda tem a passagem que Paulo diz que nos últimos tempos eles amontoarão doutores para si, né, conforme os próprios desejos carnais. Mas nesse texto vemos tempos trabalhosos. Por que trabalhosos? Porque a dificuldade de se conseguir pastorear, ministrar e ensinar o povo de Deus. Visto que hoje, na atual sociedade, existem várias linhas de interpretações meramente e puramente humanas e que não usam o discernimento do Espírito para entender os tempos. Tempos trabalhosos fala de muita angústia e dificuldade, porque o aumento do pecado na sociedade e na prática da vida do homem e da mulher, isso tem alterado até o comportamento dos animais. E isso tem trazido para a gente uma grande preocupação com a Igreja de Cristo. Também Daniel, no seu capítulo 12, ele diz que nos últimos tempos muitos seriam provados, né, e embranquecidos. Então diz também que a ciência se multiplicará. Tudo isso tem contribuído para afastar e também tirar do convívio cristão muitas pessoas que aceitaram a Cristo e que já caminharam até algumas milhas, mas estão sendo seduzidos porque não têm uma vida ativa na presença de Deus, são crentes que vivem ausentes à membresia e se deixam levar por conversas, por seduções, porque existem muitos homens que são roubadores de homens. Esses são os cães que o Apocalipse fala, né? Porque eles roubam a atenção para si, dizendo-se melhores, mais capacitados, dizendo-se mais iluminados, porém as suas obras são características de quem vive totalmente fora do alinhamento bíblico da palavra que em nós foi enxertada e também foi nos ensinado, que é justamente a gente seguir o Evangelho em que nós fomos inteirados, ali recebemos a orientação da palavra de Deus. Então diz que nos últimos tempos haveriam homens amantes de si mesmos. Já pensou a pessoa se amar tanto a ponto de se considerar o tal, de se considerar o melhor, de se considerar o superior ou o mais preparado? E diante disso, os avarentos, amantes do dinheiro, os presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Se eles são desobedientes aos pais e às mães, imagina aos pastores, aos dirigentes de trabalho, aos missionários, né? Sem afeto natural. Não existe um amor, um carinho que os faça suportar uns aos outros, né? Paulo diz que o amor tudo suporta, o amor tudo espera, tudo crê. O amor, ele é paciente, ele é pacífico, mas aqui diz que sem afeto natural, irreconciliáveis, não tem como reconciliá-los. Eles não aceitam a reconciliação, eles não querem reconciliação. Eles são daqueles que se dizem uma vez contrário, e comigo é assim.
Então, irreconciliáveis, caluniadores, lançam calúnias, falam mentiras, semeiam coisas que não são verdade e que não podem provar. São incontinentes, continentes, não prestam continência, têm dificuldade para obedecer à liderança da igreja, têm dificuldade para obedecer o evangelho, e diante disso eles estão totalmente na contramão da história. São cruéis, sem amor para com os bons. Então, ainda vai mais além aqui, Paulo dizendo, traidores obstinados. Olha, traidores obstinados, quer dizer, uma pessoa que já tem uma tendência para trair, né? Porque já nasceram com esse pensamento, já fomentaram isso em seu interior. Orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E ainda tem o versículo 6 que fala que se introduzem pela casa e levam cativa, né, as mulheres carregadas de pecado. Mas o versículo 8 ele é bem claro. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repobros quanto à fé. Isso é algo muito profundo, né? De acordo com a tradição, Janes e Jambres eram dois dos mágicos que falsificavam os milagres de Moisés diante de Faraó. Paulo explicou que da mesma maneira Moisés os expôs e os derrotou. Deus subverteria os falsos mestres que estavam contaminando a igreja de Éfeso, de acordo com o rodapé aqui da Bíblia de aplicação pessoal. Então, amados, os tempos são difíceis, são tempos trabalhosos. E nós seremos provados nesses últimos dias. E eu pergunto, a igreja foi provada na perseguição e permaneceu. A igreja foi provada no mundo político, na época dos impérios, e ela passou. Ela passou pela idade das trevas, ela venceu períodos e fases na sua vida. E ela sobressaiu. O mundo não conseguiu submergir a igreja ou atrapalhar os seus planos. Ela continuou. A igreja verdadeira, ela não se contamina, ela não se mistura, ela continua indo adiante, ela continua sendo a igreja pura, imaculada e irrepreensível na presença de Deus. Ela não é uma igreja contenciosa, uma igreja de briga, de contenda, de disse-me-disse, uma igreja que não tem uma sustentação, ela é uma igreja fixa, uma igreja permanente. Ela sabe quem é o seu Deus e o seu Senhor. Então, ainda mais, se você ler Judas, a carta a Judas, né? Carta de Judas, melhor dizendo, tem um versículo que diz, versículo 8, diz assim, e contudo também estes, semelhantes adormecidos, semelhantes adormecidos, aquele que não está na sua consciência clara e normal, diz que contaminaram a sua carne e rejeitam as dominações, vituperando as autoridades. Quer dizer, eles não aceitam a correção, eles não aceitam a liderança, eles não aceitam os ensinamentos. E que época nós estamos vivendo hoje? Que época nós estamos vivendo? Não é isso? Agora, quando eu aceitei Jesus, eu entendi que o primeiro ponto era a gente se libertar do pecado. Aceitar Jesus, pedir perdão do pecado, aceitar a nova vida com Cristo, abrir mão de certos prazeres carnais, coisas que induz o homem a perder a linha de raciocínio, porque quando o homem está envolvido com o pecado, e o pecado que pensamos e que falamos não é tão somente o adultério, a fornicação, não é somente isso. Existem pecados da mente, existem pecados também onde a pessoa ela tece uma opinião sem ter uma base aprofundada, ela critica, ela faz algo sobre uma pessoa e acaba destruindo a vida daquela pessoa. Ela acaba destruindo o ministério daquela pessoa e acaba destruindo até mesmo a vida de outras pessoas, porque serão seduzidos e enganados. Então, irmãos, tempos trabalhosos, tempos difíceis. Essa palavra eu coloco aqui, o meu objetivo principal é orientar os cristãos, porque estamos vivendo o prenúncio do arrebatamento da igreja. A última hora é chegada, nós sabemos disso. Olha, meus irmãos, meus queridos, estáis preparados. Não é tempo de se contaminar, não é tempo de se deixar levar pela sedução do mundo presente, pelas propostas. E hoje, os crentes que foram provados nas arenas e que foram provados nas perseguições que se ouvem, essa passou. Agora a perseguição era totalmente ideológica.
ela é uma perseguição dentro da igreja, dos próprios crentes. Então essa perseguição, não é crente perseguindo o outro, batendo no outro, propriamente dito com as mãos, é com palavras, é com atitudes, é com opiniões, é com a semeadura de coisas que lançam no ventilador e quem pegar, que não entendendo as coisas, acabam aceitando, né? Vou contar um caso que aconteceu. Há muito tempo atrás eu li uma reportagem que aconteceu um fato no Rio de Janeiro, onde uma mulher foi estrupada e foi morta, e os bandidos saíram correndo e chamaram a polícia saiu no encalço desses bandidos, e os bandidos se invadiram do local. Ao mesmo tempo, 2 jovens com características semelhantes vinham correndo numa outra rua e se depararam com a polícia. E a polícia acabou os matando, atirando neles, achando que era aqueles homens. Aqueles homens não eram culpados. Eles morreram porque alguém fez alguma coisa e deu as características, e os bandidos verdadeiros fugiram, enquanto outras pessoas estão sendo punidas e pagando o preço por causa de estar vivendo uma situação e ali foram colocados na contramão da história. Cuidado, você pode estar sendo seduzido, você pode estar sendo levado por algo que não é verdadeiro. Ore a Deus, busque resposta de Deus, cuidado com quem você anda, porque aqueles que vêm até você vestidos como carneiros, como ovelhas, podem ser lobos devoradores, disfarçados para tentar tirar você do lugar que você está, para tentar destruir a tua moral e a tua vida. E depois que você estiver perdido, eles não poderão te recuperar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tempos trabalhosos, tempo de sedução evangélica, tempo de palavras mentirosas e falsas, homens que amam o poder, para eles estar em iminência, estar no poder, estar na linha de frente. Isso traz um bem-estar para eles, até mesmo uma sensação de quem está totalmente delirando. Isso destrói as pessoas cristãs. Como pregador do Evangelho, eu preciso dizer que Jesus é a verdade e a vida, que somente Jesus salva. Cuidado, não se afilie a pessoas que vivem por aí, enganando e mentindo, e com as características de dóceis, de bom, mas interiormente são roubadores de homens. São aqueles que entram e seduz, enganam e mentem e fazem tudo ao contrário. Que Deus te abençoe, que tenha misericórdia. Eu sou o pastor Aparecido e esta é uma reflexão para os últimos tempos trabalhosos. Deus te abençoe.